Bom, então vamos começar a nossa primeira aula de português falando sobre regras de acentuação gráfica. Bom, então antes de começar a entrar na acentuação gráfica em si, a gente vai fazer uma introdução para entender alguns requisitos básicos que são necessários para o entendimento completo da acentuação gráfica, pois sem a gente entender esse pré-requisito para entrar na acentuação gráfica, vai ficar difícil a gente conseguir fazer a contagem das sílabas, saber o que é uma sílaba tônica, fraca, o que é uma átona, o que é uma acentuação gráfica, o que é uma acentuação tônica. São coisas que se diferem e que são muito importantes de serem identificadas nas palavras. Então vamos começar falando sobre sílaba tônica e sílaba átona. O que significa uma sílaba tônica? Bom, em todas as palavras, elas têm uma sílaba que é pronunciada com um pouco mais de força, que é pronunciada com mais estresse. Então, essa sílaba que é pronunciada com mais estresse, ela se torna a sílaba tônica. Vamos fazer um exemplo aqui. Bom, aqui está o exemplo. A palavra embaixo. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Vai. Por quê? Porque ela é pronunciada com mais estresse. Se você for perceber, se você pegar o estresse dessa sílaba e passar para cá, olha como é que vai ficar. Embaixo. Se pegar o estresse daqui e jogar no XO, fica embaixo. Embaixo. A palavra não é embaixo, é embaixo. Então, isso significa o estresse da palavra, a sílaba mais forte. Então, vamos lá. Agora vamos saber o que é uma sílaba átona. Sílaba átona é uma sílaba que não tem autonomia fonética, ou seja, ela é pronunciada mais branda na palavra, de forma mais branda. Vamos pegar essa mesma palavra aqui e colocar embaixo para a gente perceber como é que ela é pronunciada. Bom, então temos aqui embaixo, qual a sílaba átona dessa palavra? Em. Geralmente as sílabas átonas são em, a, de, com, por. Geralmente essas sílabas são pronunciadas com menos autonomia fonética, então por isso elas são geralmente sílabas átonas. Então é isso, para a gente reconhecer uma sílaba tônica, existe um macete básico também, muito conhecido, que é pronunciar a sílaba mais forte por mais tempo. Então, um macete é esse aqui, embaixo. Se eu for falar essa palavra mais alta, eu vou dar ênfase na sílaba mais forte sempre. Embaixo. Embaixo. Não vai dar certo. Embaixo. Não vai dar certo. Então, esse é o macete que geralmente é usado para conseguir achar qual é a sílaba tônica. Geralmente, as palavras têm apenas uma sílaba tônica. Quando a gente vai a palavra embaixo, a única sílaba tônica que a gente vê aqui é bai. Agora vamos falar sobre o que é um acento tônico e um acento gráfico. Acento tônico, ele existe apenas na fala, no som. Um exemplo aqui é a palavra saci e até mesmo a própria palavra fala. Percebemos aqui que existem as sílabas tônicas, porém as sílabas tônicas não são acentuadas. Então, se eu tenho a palavra saci, qual é a sílaba tônica do saci? Si. A sílaba tônica da palavra fala, fá. Por quê? Olha só, qual é a sílaba que tem mais estresse aqui? Saci. Não é saci, não é saci, é saci. Então, beleza, agora vamos saber o que é um acento gráfico. Bom, gráfico, grafa. Então é isso, o acento gráfico você grafa ele. Como está aqui, por exemplo, a palavra gráfico tem um acento. Tem uma regrinha por trás de tudo isso que a gente vai aprender mais na frente, que é onde a gente sabe qual a palavra que tem acento e a palavra que não tem. Então, exemplo aqui. A palavra café, ela tem a sílaba tônica fé. E ela tem grafado o acento nela. Então, sempre que for o acento gráfico, pode ser o acento circunflexo, o acento agudo, o acento til. Então, é isso que é o acento gráfico. O acento gráfico é aquele que vem grafado em cima da vogal. Então, café é acentuado porque existe uma regra por trás disso que é obrigatório essa palavrinha ser acentuada. Ok, então vamos para a próxima parte aqui da nossa aula. Bom, o assunto agora é letras, fonemas, dígrafos. Bom, vamos começar falando das letras. Bom, a letra é a reprodução gráfica do som. O que acontece? E, D, C, então, essas são as letras. Fonemas. Bom, o fonema,
ele é a unidade sonora que distingue uma palavra da outra, né? Então o que acontece? A pessoa fala, o ar vibra, as moléculas de ar vibram, vibra o tímpano envia um pulso elétrico ao cérebro e o cérebro identifica qual é aquela letra e então a gente vai dizer que é um A, é um E, um D e é assim que funciona. Então como é que a gente pode ver isso na prática? Vamos fazer um exemplo aqui. A gente pode ver aqui a palavra gato. Cada letra tem o seu próprio som, então significa que cada letra tem o seu próprio fonema. Se eu tenho um G, G é um fonema, ou seja, é um som. Fonema é o som em si, né? Então, gato, G-A-T-O. 1, 2, 3, 4 fonemas. Agora, por exemplo, eu quero mudar um desses fonemas. Para me mudar a palavra, como eu faço? Bom, então o que eu fiz? Eu troquei o fonema G pelo fonema P e ficou pato. Então eu mudei a palavra trocando apenas um fonema. Então é para isso que servem os fonemas, para distinguir uma palavra da outra. E existem também alguns casos nos fonemas que a gente não pode deixar de falar, que são esses casos aqui. Bom, então é importante a gente perceber uma coisa aqui. A palavra pato tem 4 fonemas. Por quê? Porque o fonema é a unidade sonora. Cada letra dessas aqui representa apenas um som, né? Que é P, A, T, O. Pato. Bom, agora quando a gente tem a palavra casa, esse CA representa apenas um fonema, que é o som de apenas uma letra, que é a letra K. Então, se a gente tem a palavra casa, esse CA é um fonema, por mais que sejam 2 letras. E aqui tem som de Z e aqui tem som de A. Então, 1, 2, 3 fonemas e aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 letras. Então é assim que isso é muito importante a gente perceber nas palavras. Não é porque tem 4 letras que vai ter 4 fonemas. Existe esse caso aqui que tem 4 letras e 3 fonemas porque o CA tem apenas um fonema, é um som. Outra situação é a palavra táxi. Se formos perceber, esse X aqui, ele não é taxi. Ele tem um som de 2 letras. Então o que é que acontece? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 letras e 3, 4, 5 fonemas. Por quê? Porque o X ele tem um som de 2 letras. Então é importante a gente saber disso. Que o fonema não é a letra, é o som que a letra ou as letras têm. No caso, CA é apenas um som e o X, que é o táxi, são 2 letras, que é o K e o S. Táxi. Então é muito importante termos isso bem esclarecido quando for avaliar as palavras para conseguir contar o número correto de letras e o número correto de fonemas também. O assunto agora é dígrafo. Bom, então os dígrafos ele é o encontro de 2 letras vogais ou consoantes com som de apenas uma. Ou seja, quando 2 letras são usadas para representar apenas um fonema, 2 letras, um som. Isso está bem explícito aqui, ó. De 2, grafo, de grafia, né? Então 2 grafias, 2 letras. Então a gente pode ver isso aqui. 2 letras, um som, né? Um fonema. O som é o fonema. Bom, então eu vou fazer alguns exemplos com palavras para a gente identificar onde é que estão os dígrafos. Palavra chá. O dígrafo está aqui, ó, CH. Por quê? Porque ele tem o som de apenas uma letra, que é o X. Chá. Se a gente for ver bem, para perceber, são 3 letras e apenas 2 fonemas. Então os fonemas e os dígrafos eles estão bem relacionados entre si. Então é isso que é o dígrafo. São 2 letras, 1, 2, né? Como aqui, ó. E apenas um som, que é o som de X. Bom, então agora sabendo o que é o dígrafo, vamos passar aqui para o dígrafo consonatal. O dígrafo consonatal é quando o som de 2 consoantes formam um fonema apenas, um som. Então o que a gente pode perceber aqui? Que temos 2 consoantes que formam apenas um som, que é o SS, RR, SC, XC. Muito bom. Então vamos agora para o dígrafo vocálico, ou dígrafo nasal, que é a mesma coisa, né? Então, o que é o dígrafo vocálico? O vô de vogal. Então a gente tem que lembrar disso, vô de vogal. Então o dígrafo vocálico é um encontro de 2 vogais que possuem apenas um som. Como é que a gente pode ver isso? Em, im, om,
Então, assim, pode ser uma vogal acompanhada de um M ou a vogal acompanhada de um N, né? Aí você se pergunta, mas tem uma vogal e uma consoante. Por quê? Ela tem uma vogal e consoante, porém o som dela é nasal. Então é como se tivesse somente a vogal e um tio em cima dela. Então por isso que ela tem esse nome de dígrafo vocálico. Então é como se ela fosse isso aqui, ó. Ela é apenas uma letrinha, que é a vogal, com o tio em cima dela. Mesma coisa aqui, ó. O em, como se fosse o em com o tio em cima dele, o e com o tio em cima dele. Então é importante identificar quando existe esse em com esse tio em cima, porque eles vão estar em apenas uma sílaba. Olha só, o que acontece? A gente não pode confundir quando acontece, por exemplo, aqui, ó, cama. A gente não pode confundir cama, por quê? Porque essa palavra aqui, ó, cada uma tem a sua sílaba. Cama. Então o M ele é pronunciado C-A-M-A. Cama. Não é assim, ó. Can. Porque tem o M. Se a gente não pronunciar o M, como é que fica? Can. Não é can, é cama. Por mais que tenha esse som nasalado de can, mas se você negar o M, ele não aparece. Então ele aparece aqui na palavra. Então é muito importante, diferente de campo, por exemplo. Campo. Você não separa, ó, tá aqui bonitinho, ó. Campo. Então ele forma esse A aqui. Diferente desse aqui, que é um A e tem que ter o M. Cama. Se eu não pronunciar o M, fica can. E esse aqui é diferente. Campo. O M, ele aparece como um tio do A. Então ele é um dígrafo nasal. Esse daqui não, é uma palavra separada que tem cada um a sua sílaba. Então é muito importante a gente estar bem atento quanto a isso. Outra coisa importante é essa palavrinha aqui, ó, homem. Ela termina com EM. Porém, ela não é um dígrafo nasal. Por quê? Ela é pronunciada da seguinte maneira. Homem. Então, esse EM, ele não tem som de E com tio. Ele tem som de EI. Então, se ele é um E e um I, ele é um ditongo. Que a gente vai ver mais na frente, que é a união de vogal com semivogal ou semivogal com vogal. Então, ele forma o som de um ditongo nasal, que é o EM. Esse M, esse EM, ele forma esse som aqui de E, I, N. Então, ele é um ditongo nasal, que é diferente de EM, que é o som de E com o tio. Vamos ver um exemplo aqui com esse E. Esse E aqui, sim, ele tem esse tio em cima aqui. Então, ele pode ser pronunciado como um dígrafo nasal. Já o homem, não, porque o EN tem som de EN. É como se fosse amém, homem. Então, justamente por esse motivo, ele é um ditongo nasal. Então é importante também não confundir essa situação aqui. Bom, agora vamos falar sobre dígrafo perfeito e dígrafo imperfeito. O que são os dígrafos perfeitos? São aqueles dígrafos inseparáveis. O que significa isso? São palavras que têm duas letras com apenas um som e que essas duas letras não se separam. Por exemplo, palavra-chave. Esse CH é um dígrafo perfeito. Por quê? Porque o CH não se separa na sílaba. Eles são pronunciados numa mesma sílaba. Diferente do dígrafo imperfeito. Por quê? Porque o dígrafo imperfeito, essas duas consoantes se separam em sílabas diferentes. Vamos fazer um exemplo. Podemos perceber o seguinte. Carro. Você pronuncia carro. Então esse RR, que é um dígrafo, eles vão se separar. Por isso, ele não é um dígrafo perfeito, ele é um dígrafo imperfeito, mas não deixa de ser dígrafo porque se separa. Ele só é separado na separação silábica, porém, ele continua sendo um dígrafo. E vou falar agora sobre dífono. É importante a gente saber também o que é o dífono, porque ele está relacionado com o dígrafo. Então vamos entender o que significa isso. Dois. Fono, a gente sabe que fono tem alguma coisa a ver com som. Então, minha letra tá bonitinha, mas tudo bem. Vamos lá. Dois. Fono, sons. Dois sons. Significa o quê? Que nós vamos ter uma palavra com uma letra e dois sons. Uma letra, dois sons.
Já o dígrafo é o contrário, nós temos duas letras e um som. O dífono são dois sons e uma letra. Não tem como confundir, porque dígrafo, de duas grafias, e dífono, de dois sons. Então, se são duas letras, vai ser sempre um som. E se são dois sons, vai ser sempre uma letra. Táxi. Percebemos que o X tem o som de KS. Então, por isso ela é uma palavra dífono. Uma letra e dois fonemas. Uma letra, dois fonemas. Bom, então vamos fazer o resumão aqui de tudo isso aqui, fazendo os lembretes importantes para não confundir nenhuma dessas coisas aqui. O dígrafo é um encontro de duas letras possuindo apenas um som, um fonema. Então é importante a gente saber o seguinte, quando é a diferença entre dígrafo consonantal, que é esse daqui, e o encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? O encontro consonantal é aquele que tem duas consoantes, porém, cada consoante tem o seu som, tem o seu som pronunciado. Diferente do dígrafo, que cada consoante não tem o seu som pronunciado, ela é um som apenas. Exemplo aqui, dígrafo consonantal, é essa palavra aqui, ó. A palavra carro, ela tem aqui, ó, encontro de duas consoantes, porém, o encontro delas tem apenas um fonema, um som. É um dígrafo consonantal, porque eu tenho duas consoantes, porém reproduzindo apenas um som. Agora a palavra processo. Tá muito claro que o R está presente nessa pronúncia, porque senão ia ficar possesso. Então é muito importante a gente saber diferenciar isso. Processo é o encontro consonantal, porque cada letra possui o seu fonema. O R tem esse fonema de R, processo. E o P tem aquele som, pro. Sem o P seria rocesso. Né? Então, o P tem o som dele e o R também tem o som dele. Então, é muito importante serem identificados nas palavras. Então, é muito importante saber identificar isso em cada palavra. Carro tem um encontro de duas consoantes, então é um dígrafo consonantal porque tem apenas um fonema. E o processo tem o P e o R que também é um encontro consonantal, porém cada letra tem o seu fonema, então ele é um encontro consonantal e não um dígrafo consonantal que só tem um fonema reproduzido pelas duas letras, né? Beleza. Outra coisa importante da gente saber é justamente isso aqui. Quando você vê um Q e um U, nem sempre ele vai ser um dígrafo. Por quê? Porque tem palavra que ele vai ser pronunciado, cada letra vai ser pronunciada, tanto o Q quanto o U. Você não vai falar qualidade, você vai falar qualidade. Q-U-A, qualidade. Não vai ser qualidade. Então, é muito importante a gente saber identificar isso aqui também na palavra, quando ela possui o dígrafo e quando ela não possui. Qual é o caso dela não possuir o dígrafo? É de cada letra ter o seu fonema. Se cada letra tem o seu fonema, pronto. Não é um dígrafo. Agora, a palavra quero, a gente não vai falar quero. Então, se não é quero, é quero. É o som de quê? De K. É um fonema só. Então, se é um fonema, é um dígrafo. Se forem duas letras, cada uma com o seu fonema, Q e o U, qualidade, então já não é um dígrafo. Então é isso, é importante também discernir isso em cada palavra para não confundir e não fazer confusão na hora da prova. Outro exemplo de encontro consonantal, olha só aqui, ó. SC. Esse SC aqui, ele tem som de quê? Ele tem som de S de C, escola. Então ele não pode ser um dígrafo, diferente de DC. Então, escola. SC, cada um tem seu som. E se eu falar DC, aí não. Isso aqui tem apenas um fonema. Então, é justamente isso. É muito importante saber identificar quando essas duas letras são um dígrafo e quando elas são um encontro consonantal. Encontros vocálicos. O encontro vocálico é o encontro de duas vogais em uma sílaba. Duas vogais, três vogais, ou então quando temos duas vogais separadas. Por exemplo, uma sílaba termina com uma vogal, a outra sílaba começa com uma vogal. Também é considerado um encontro vocálico, porque o encontro vocálico é o encontro das vogais. Vocálico, né? Então a gente pode perceber que vocálicos, vogais. Então é isso que a gente vai falar agora. Vamos começar falando do ditongo. Ditongo é um encontro de vogal com semivogal ou semivogal com vogal. Então vamos definir agora o que é uma vogal, o que é uma semivogal. Até mesmo porque se a gente não souber o que é uma vogal e semivogal, não vai ter como saber o que é um ditongo crescente, o que é um ditongo decrescente,
E na hora de distinguir ditongo de hiato, é importantíssimo saber o que é uma vogal e uma semivogal. Então, vamos dar uma rápida passada aqui no que é vogal e semivogal. Bom, então as vogais, em relação a esse assunto de encontros vocálicos, a gente fala em vogal, a gente fala em pronúncias mais abertas. Ou seja, quando a letra da vogal, a gente pronuncia ela com a boca mais aberta. Ou seja, A, E, O, A, E, O. Então, a pronúncia dela é feita de maneira aberta. Agora, quando falamos I, U, então a gente pode perceber que a boca é mais fechada. I, U. Diferente de A, O, E. Agora, I, U. Então, essa é a diferença entre vogais e semivogais. É muito importante saber distinguir sempre o que é uma vogal e uma semivogal, né? Então, a vogal ela sempre vai ser a mais forte. A semivogal vai ter sempre a pronúncia mais fraca. Então, se fala em vogais, é sinônimo de forte. Semivogais é sinônimo de mais fraco, beleza? Então, sabendo disso, agora podemos falar melhor o que é um ditongo e aprofundar o assunto do ditongo falando sobre crescente e decrescente. O ditongo, então, é um encontro de vogal e semivogal, ou semivogal e vogal. O que significa isso? Temos aqui a palavra imóveis. Onde é que está o ditongo aqui nessa palavra? Está aqui, ó. Imóveis, aqui está o ditongo, né? Aqui a gente separa assim. Imóveis. Então, podemos perceber que é tudo junto aqui, na mesma sílaba. Por isso é um ditongo. Vamos falar agora sobre o ditongo crescente e decrescente. O que são eles? Né? Já sabemos o que são as vogais e semivogais, então, a partir daqui, a gente já pode dizer o que é um crescente e um decrescente. Temos aqui duas palavras. Uma é ditongo crescente e a outra é ditongo decrescente, né? Primeiro, vamos identificar onde é que está o ditongo dela aqui. Dessa palavra aqui, o ditongo está aqui. O ditongo está aqui porque podemos perceber precária. Então, isso aqui é um ditongo. E essa daqui está aqui, ó. Embaixo. Então, o bai é um ditongo também, porque temos um encontro vocálico aqui de vogal e semivogal. E aqui também temos um encontro vocálico de semivogal e vogal. Então, para saber quando é crescente e quando é decrescente, só precisa saber de uma coisa. Se é do mais fraco para o mais forte, é crescente. Se é do mais forte para o mais fraco, aí é decrescente. Nesse caso aqui, temos uma semivogal e vogal. Então vamos do mais fraco para o mais forte. Então, nesse caso aqui, é um ditongo crescente, porque temos uma semivogal e uma vogal. Nesse caso aqui, ó, baixo, vai dar mais forte para mais fraca, então é decrescente, porque temos vogal e semivogal. Se temos uma vogal forte e enfraquece, então ela é decrescente. Se temos uma vogal fraca e ela fica forte, então é crescente. É muito importante a gente lembrar isso, que vogais são fortes, semivogais são fracas. Então, se for para crescer, tem que ser do mais fraco para o mais forte. Se for para decrescer, é do mais forte para o mais fraco. Aí existem também os ditongos nasais, como dito antes, que não pode se confundir ditongo nasal com dígrafo nasal. Então existem os ditongos orais e os nasais. Os orais são os que são pronunciados somente pela boca. Os nasais são pronunciados pela boca e pelo nariz também. Então por isso vem o nome, nasal. Então vamos lá. Mão. Você percebe que a pronúncia é pelo nariz. Mão. Tanto pelo nariz quanto pela boca. Então, por isso, é um ditongo nasal. Mãe. Cãibra. Cantam. Então, você percebe aqui, ó. Olha só. Aqui está o ditongo. Mão. Ditongo. Mãe. Então, é um ditongo nasal. Aí a gente classifica também em crescente ou decrescente, no caso. Mão. É um ditongo nasal decrescente, porque nós estamos indo da mais forte para mais fraca. Mãe, está aqui o ditongo. Cãibra. Uma coisa importante de ver nessa palavra cantam. Você pode perceber aqui que o ditongo, por incrível que pareça, está aqui, ó. AM. Mas por que AM? Porque o AM ele não tem som. O M não tem som de M. Ele tem som de ão. A, O, tio. Então vai ser isso. Então ele é o ditongo porque ele possui o som de uma vogal com uma semivogal. Então ele é classificado em um ditongo nasal decrescente, que é uma forte para fraca.
ele vai do A para o O. E por mais que ele tenha o A e o M, o som, o fonema é de uma vogal e de uma semivogal. Então, por esse motivo que ele é classificado como um ditongo decrescente. Beleza. Tritongo é a junção de semivogal, vogal e semivogal. Então, vamos ver como é que isso ocorre na palavra. Temos aqui três exemplos aqui. Se eu separo as sílabas dessa palavra, vai ficar Uruguai. Então, eu tenho 3 sílabas aqui. E aí, o que acontece? Tem aqui, ó, tá presente aqui o grupinho de vogais, ó. Semivogal, vogal, semivogal. Então, eu já sei que isso aqui é um tritongo. Tem aqui a junção das 3. Vamos para a próxima aqui. Se eu separo Agon, fica Agon. 2 sílabas. Aí tem U-A-M. Lembrando que esse M ele tem som de O. Então, se ele tem som de O, vai ser o quê? Semivogal, vogal e semivogal. Então, o que importa aqui nesse caso é o som, é o fonema. O fonema é O. Pode ser o AM, porém, se o fonema for o de O, então a gente tem que fazer isso aqui. É importante não confundir esse AM também com o ditongo nasal e nem com o dígrafo nasal. A gente tem que saber que ele está enquadrado aqui, ó, no tritongo, porque tem a semivogal, vogal, e ele vale também como uma semivogal. Então é muito importante prestar atenção nisso aqui para não confundir na hora das questões. Saguão. Bom, esse saguão aqui a gente já pode ver, já tem a semivogal, vogal e semivogal. Então já sabemos claramente, ó, são 2 sílabas, saguão. A segunda sílaba está possuindo esse tritongo aqui, que é a semivogal, vogal e semivogal. É o A com o tio, ó. Já está aqui, então não precisa nem pensar muito. É só olhar, contar as 3 vogais, pronto. Isso aqui já é um tritongo. Agora vamos falar sobre o hiato. É muito importante sabermos a pronúncia correta de cada palavra, porque se a gente pronuncia uma sílaba tônica no lugar errado, então a gente vai estar separando errado, vai estar classificando errado e caracterizando ela de forma errada. Então, ficar muito esperto quanto a isso. O hiato e o ditongo, eles têm algo muito em comum. Então é importante saber o que é vogal e o que é semivogal, porque se confundir, não sabe o que é hiato e não sabe o que é o ditongo. Então, nesse caso, o hiato é o encontro de vogal mais vogal, diferente do ditongo, que é vogal com semivogal ou semivogal com vogal. Então é muito importante deixar isso bem claro. Hiato, vogal mais vogal. Ditongo, semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. O tritongo, ó, semivogal mais semivogal. Então, o hiato é justamente isso aqui. Tá, beleza. Então, vamos lembrar aqui de um outro detalhe. Existe o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, ele é dado para sílabas que têm a vogal aberta, que têm a vogal forte, o som dito mais pronunciado abertamente. E o acento circunflexo, ele é colocado em vogais com som fechado. Então, o que acontece? Eu tenho uma vogal e eu tenho uma semivogal com acento agudo, ele também se transforma em uma vogal, porque a pronúncia dele vai ficar forte, vai se diferenciar, se tornando o hiato. Porque se eu tenho uma vogal e uma semivogal, eu tenho um ditongo. Se eu tenho uma vogal mais uma vogal, eu tenho um hiato. Então isso é muito importante deixar esclarecido. O U também, se ele tiver acentuado, ele vira uma vogal. Beleza, então vamos para os exemplos. Temos a palavra juízo, veículo. A palavra veículo, temos aqui, ó, vogal. O I, ele é uma semivogal, ele está acentuado aqui, ele vira uma vogal também. Então é vogal mais vogal. Então, o que caracteriza ele ser um hiato é justamente o seguinte, ó. Se eu for separar, vai ficar ju, i, zo. O i vai ficar sozinho aqui, separado dessa sílaba, do ju, i, zo. Então, se eu separo, ele é um hiato. Se ele está junto, ele é um ditongo. E a pronúncia vai mudar também, vai ser juízo, juízo. Por quê? Porque a sílaba tônica está aqui, ó. Mas no caso, a minha sílaba tônica tem que ser o i sozinho. Porque é isso que caracteriza ele ser o hiato. Juízo. Veículo. Então, é diferente do ditongo, que é uma semivogal vogal. É uma vogal mais uma vogal, que vai caracterizar o hiato. Veículo. Juízo. Então, é bom deixar isso bem esclarecido, que o hiato não é igual o ditongo. O hiato é vogal com vogal. Ditongo, semivogal com vogal, vogal semivogal. Beleza? Se confundir isso aqui, a gente não vai saber o que é um ditongo e o que é um hiato. Então é muito importante saber
dessa regra de separação aqui de sílabas também. Juízo. Juízo. Então, se fosse juízo, ditongo. Juízo, hiato, porque o i está sozinho. Beleza, classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Significa que cada palavra ela é separada e tem um número de sílabas. É importante lembrar que cada sílaba deve ter a sua vogal. Quando a gente separa uma palavra, palavras, cada sílaba tem uma vogal. Sílabas, cada sílaba tem sua vogal. E essa classificação ela é nomeada. Então, dependendo do número de sílabas, eu classifico ela dentro de algum desses aqui. Então, vamos começar pela monossílaba. A mono, na verdade, é o seguinte. Mono, di, tri e poli. E depois vem aqui, ó, sílaba, 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 sílaba. Então, o que a gente pode ver aqui? Mono, uma sílaba. Di, duas sílabas. Tri, três sílabas. Poli, no caso são 4, né? Ou a gente pode dizer mais de 3, porque se eu disser 4, fica limitado a 4 sílabas. Mas não são apenas 4 sílabas. Mais de 3 sílabas. Então pode ser 4, 5, 6, menos 3, porque 3 é trissílaba, então é mais de 3. Então é isso, é só olhar aqui o prefixo, quer dizer o número de sílabas, e a palavra é a sílaba, né? Então monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Beleza? Então vamos ver um exemplo de monossílaba. Chá, pé, uma sílaba apenas. Dissílaba, duas sílabas. Café, saci. Trissílaba, 3 sílabas. Teclado, 1, 2, 3. 3 sílabas. E polissílaba que é mais. Vamos ver uma aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Então, polissílaba quer dizer mais de 3 sílabas. Beleza? Isso aqui está bem esclarecido. Vamos para a próxima. Classificação das palavras quanto às sílabas tônicas. Então, a sílaba tônica é justamente aquilo que a gente viu no início da aula. O que são as sílabas tônicas? Aquelas pronunciadas com mais estresse. E elas são classificadas de acordo de onde está aquela sílaba que tem mais tonicidade. Então, dependendo de onde ele está, a gente classifica ela dentro desses nomes aqui. Certo? Então, isso é muito importante na regra da acentuação, que é saber onde está a tonicidade de cada sílaba. A partir daí a gente vai englobar aqui dentro de uma dessas. E é o que a gente vai ver agora. Oxítono é a palavra que tem a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, sendo a última. Um exemplo aqui. Café. Podemos notar o seguinte, ó, tá aqui a sílaba tônica dela. Café. É a mesma coisa, para saber a sílaba tônica, basta só fazer aquele mesmo esquema lá. De pensar, café, você não vai falar café. Então é isso. Aí temos um outro exemplo aqui ainda de oxítono. Café, saci. Então a gente pode perceber, a sílaba tônica é sempre a última aqui, ó. Sílaba tônica última, sílaba tônica última. Então isso é o que? Uma oxítona. Agora a paroxítona é diferente. Ela ocorre quando a sílaba tônica é a penúltima. Ou seja, o que é a penúltima? É uma depois da última. Então, a gente vai sempre contar de trás para frente. Vamos ver um exemplo. Então, a paroxítona é quando é a penúltima. Ou seja, está uma antes da última. Contando sempre de trás para frente. É importante também a gente saber que a paroxítona ela não importa o número de sílabas, e sim onde é que está a sílaba tônica. Porque, olha só, tona. Essa palavra tona vai ser sempre em relação às sílabas tônicas. Então, sempre que eu dizer oxítona, paroxítona, proparoxítona, vai ser em relação à sílaba tônica. Então, é importante a gente ver essa palavrinha. Se fosse de sílaba, trissílaba, é em relação ao número de sílabas. Então, isso é o que difere também, que é bom a gente dar uma ressaltada. A lápis tem 2 sílabas e a sílaba tônica é a penúltima. Então, lápis só tem 2 sílabas. Essa é a última. Para a gente ver um outro exemplo aqui, ó, tem a palavra montanha, que tem 3 sílabas. Então, ó, montanha. Podemos perceber que a sílaba tônica está aqui, ó. Tanha, montanha. Então, essa é a sílaba tônica, ó, uma depois da última. Então, ela é a penúltima sílaba. Então, é importante a gente saber disso. Não importa o número de sílabas, e sim onde é que está a sílaba tônica. Proparoxítona. Bom, a proparoxítona é quando é a antepenúltima. Então, você conta de trás para frente 3 sílabas para saber quando a palavra é uma proparoxítona. Então, temos um exemplo aqui. México, histórico.
Olha só, México, o acento agudo já está dizendo, ó, tá aqui a sílaba tônica. Então, México, uma, duas, três. Três sílabas, a antepenúltima é a sílaba tônica, então é classificada como uma proparoxítona. Histórico, olha só, é uma palavra que tem uma, duas, três, quatro sílabas. Mas, porém, ó, onde é que está aqui a sílaba tônica, que o acento agudo está dizendo? Eu vou logo adiantar esse assunto aqui, para já ficar ciente disso, que toda palavra que for proparoxítona, ou seja, que tenha a sílaba tônica sendo a antepenúltima, essa sílaba vai ser acentuada, de certeza. Pode grafar o acento agudo sem medo, tanto é que está aqui. A própria palavra proparoxítona, ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona. Lembrando outra coisa, a palavra pode ter o tanto de sílaba que for. Porém, o que vai acontecer? A sílaba tônica sempre vai estar da antepenúltima para trás. Nunca vai ser da antepenúltima para frente. Você pode ver paralelepípedo, então pípedo. Então, se você contar de trás para frente, vai ser sempre a terceira sílaba. Por mais que a palavra tenha 7 sílabas, que não importa o número de sílabas, o tanto de sílabas, mas sempre a sílaba tônica vai ser da proparoxítona para trás, que é da antepenúltima até a última, beleza? Então tá aqui, México, histórico. Histórico tá aqui, ó. Histórico, 4 sílabas, tá aqui, ó. Antepenúltima. Ela é a sílaba tônica, então também está classificada como uma proparoxítona. Um outro lembrete aqui que é muito importante a gente saber é o seguinte: monossílabo tônico e monossílabo átono. Monossílabo tônico são palavras que têm apenas uma sílaba e ela é tônica. Ou seja, então olha só, vamos ver esse exemplo aqui. Monossílabo tônico, palavras que tem apenas uma sílaba e é tônica. O que é a tônica? Como eu falei, que é aquela sílaba que tem autonomia fonética. Então, meu, seu, pé, são todos monossílabos tônicos. E o monossílabo átono é aquela sílaba que não tem autonomia fonética. Se eu falar, por exemplo, a palavra embaixo, o em, ele vai estar sempre ali, ó, uma sílaba átono. O baixo, o bai, na verdade, o bai que é a sílaba tônica, o em é a sílaba átono. Então a gente pode perceber por aí que esse em ele vai estar sempre ali como um monossílabo átono. Então são esses os mais conhecidos, como eu já tinha dito também no início da aula. Em, a, de, com, por. Bom, então nessa aula foram abordados os principais assuntos para que a gente possa fazer a acentuação gráfica das palavras na próxima aula. Isso tudo que a gente viu agora é muito importante para que a gente consiga acentuar as palavras corretamente. Se a gente não souber o que é a sílaba tônica, provavelmente na hora de falar, na hora de acentuar, se não achar a sílaba tônica, não vai botar o acento agudo naquela sílaba. Então tudo que a gente viu aqui é de grande valia e é muito importante. Então, por aqui a gente fica. Até a próxima aula, que já vai ser a acentuação gráfica em si. Beleza?